Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão diária do índice, dia 3 de novembro. Perfeito? Então, vamos lá. Dia 3, abertura em gap. A gente não teve, né, mercado no dia 2. Abertura no gap aí de 1.500 pontos, tá? Um super gap. Tá? Gap próximo da onde? Próximo dessa, deixa eu tirar aqui, próximo dessa região de resistência. Perfeito? Tá? Então, ele abriu em gap. Tá? O que a gente faz logo na abertura? Bom, eu não sei vocês, mas eu não faço nada. O gap é muito elevado, próximo à resistência. Tá? Tem gente que sai operando. O que eu faço? Eu marco a região. Tá? Marco a região aqui, ó. Vê que ele ficou trabalhando. 9h55, quando abriu o mercado às 10 horas, ele fez uma pancadona para baixo, tá? E já voltou para fechar dele, tá? Até onde que ele foi? Bom, provavelmente ele foi aqui, ó, a 5% do primeiro candle, tá? Ou, ó, nem chegou no primeiro alvo do primeiro movimento, tá? Então, a gente parte do princípio de que isso daqui é um falso rompimento, tá? Então, expande a região do primeiro movimento e não tem nada para fazer enquanto ele está trabalhando dentro desta região, tá? Então, no limite, se a gente for ver o que aconteceu no dia, ele ficou trabalhando dentro da região do primeiro movimento, tá? Ele tentou violar lá no final do dia e jogaram para dentro, tá? Só que agora, vamos ver o que aconteceu dentro dessa região. Por quê? Porque era uma região com 900 pontos de amplitude. Dá para pegar alguns trades ali. Dá? Claro que dá. Então vamos lá, abertura do mercado. Rejeitou, né? O candle aqui tentou violar para baixo, tá? Quando ele é rompido, né? E fecha acima, a gente costuma ter uma entradinha de compra no rompimento do candle subsequente, tá? Isso é de praxe, é muito comum, tá? Eu estou ampliando aqui, tá? É de praxe, é muito comum. E a gente espera o quê? A gente espera que ele vá na primeira retração do candle, tá? Não foi, tá? É uma pena isso, tá? Mas aqui seria uma entradinha de compra, mas seria uma entradinha de compra como? E na volatilidade, aqui esse horário os papéis não tinham aberto ainda, tá? Média afastada, não tinha testado as médias, tá? Então ele veio, tá? O amplo candle negativo, vamos ver os volumes? Deixa eu deixar aqui. Olha os volumes altíssimos, né? Volumes altíssimos, tá? E aqui a gente tem um primeiro ponto interessante também. O quê? Vamos lá. Este candle, ele rompeu esse, né? Violou, ele foi violado, fechou dentro, tentou ir lá buscar o fundo dele, tentaram romper para fora, ficou trabalhando dentro desse candle, tá? Esse é o resumo da história. Perfeito? Quando perdeu o candle, o que a gente espera? A gente espera que ele vá lá no fundo, né? E vamos ver como é que foi essa perda, né? Ó lá, uma vendinha aqui, ó, perdeu, fez o pullback, alguns ticks acima dele, né? Quanto? 30 ticks, 35 ticks acima, tá? E veio para baixo. Veio buscar o quê? Veio buscar o fundo. Qual que era o alvinho? O alvo? O alvo, tá? Era 100% do candle, ó. Ele veio direto no primeiro alvo, tá vendo? No segundo, e deixou um candle
de reversão. Tá? Nesse horário, não tinha aberto nem o mercado americano. Tá? Nem o mercado americano. Ah, e essa venda aqui era válida? Olha, essa venda aqui. Olha, quem opera mais pelo risco, tá? Poderia ser uma venda válida, porque teve uma, duas, três rejeições no rompimento de um candle referência, tá? Então, o que se esperava seria o quê? Uma venda, né? Buscando o fundo do candle, tá? Então, sim, era uma vendinha válida, mas é uma venda que eu não atribuo muito, tá? Por quê? Porque esse daqui é o candle das 10h30 a 10h35. É do candle que vinha da abertura do mercado americano. Então, vai que alguém esqueceu algum robô ligado, sempre entra um volume ali, né? Então, seria uma venda que eu não recomendaria. Tá bom? Mas poderia ser uma antecipação de movimento. Tá bom, vou deixar ali, poderia ser uma antecipação de movimento. Testou novamente o fundo, tá? Candle de reversão com amplo volume, rompimento da máxima, compra, tá? Eu estou explorando aqui, ó, tudo que poderia ter sido feito, tá? É uma compra clara? Não, não é uma compra clara, tá? É uma compra factível nos 5 minutos? Não. Não faça esse tipo de coisa nos 5 minutos. Faça nos 10, né? Por quê? Olha lá, 45 a 50, tá? Então, se seria uma compra clara aqui, ó, no fechamento dos 10 minutos. Porque ele sabe que todo mundo vai comprar aqui, vai deixar o stop, e às vezes eles vêm, dão uma enfiada a mais para poder dar a compra, tá? E outra, né? Bom, eu não operei isso, tá bom? Mas eu estou deixando aqui só por curiosidade para vocês. Tá? Depois, o que a gente teve? A gente retornou para dentro do candle referência. Tu viu? A gente foi lá no alvo, a gente retornou para dentro dele. Qual que é a minha expectativa? Aqui sim, eu enxergo uma compra. Tá? Eu enxergo uma compra aqui. Por quê? Porque ele veio até onde? Ainda bem que eu já estou com esse limite aqui. Ó. Esse daqui é o candle que deu início do processo de baixa. Tá? Então, o que eu sabia? Olha só, ele fez um padrão de reversão, tá? Veio até o candle, voltou, fez um pullback. Eu olhei pelos 2 minutos, eu fiz uma entradinha aqui, com stop no fundo, avisando que uma parcial aqui no topo e uma saída onde? Vou usar o imã aqui, talvez fica mais assertivo. Pronto. E uma saída aqui em 100% deste candle, tá? Ou, tá? Esse alvo aqui, né? Se ele voltou para o candle e está rompendo, primeira saída aqui. E a gente vê que é na mesma região. O 100% deste candle com o primeiro alvo dele, tá? Barra elefante de ignição, tá? Tem entrada aqui. Tem entrada nessa barra elefante? Tem ou não tem? Eu vou falar, eu não enxergo. Por quê? Porque é o seguinte, uma barra elefante de ignição, ela precisa me dar alguns sinais, tá? Primeiro, ela precisa estar ancorada nas médias. E até o momento, para que serviram as médias? Para nada. As médias não serviram para nada. Até que ela veio aqui, fez a reversão, né? Para dentro do candle, saiu do candle, voltou para dentro do candle, né? Veio onde? Tentou perder, perdeu e pancada para baixo, tá? E é correto afirmar que nesse meio tempo o índice fez o quê?
Tá? É correto afirmar que ele ficou dentro desse candle. Tá? Ficou dentro desse candle lá. Nem tentou romper, veio tentar perder o fundo uma vez, duas, na terceira ele perdeu. E, novamente, aqui eu não operei venda, tá? Acho muito esses volumes, muito obrigado, ó. Horário de abertura do S&P, ninguém sabia como ia ser. E as médias estão servindo para aqui até agora? Para nada, tá? 11h35, 11h40, olha lá. Opa, tô com um padrãozinho de reversão, olha lá, a mesma história, ó. 1, 2, 3 candles de alta, 1, 2, 3, 4 candles de alta, 1, 2, 3, 4, 5 candles de queda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de queda, tá? Aqui é um padrão, resolvi não entrar, deixei passar, tá? Mas, olha a observação, tá? Já percebi, essa coisa aqui tá em range, tá? Qual que foi o candle que rompeu? Qual que foi o candle que rompeu? Foi esse o candle, né? Quando esse candle aqui, tá? Ele rompeu com o volume, esse candle, eu falei, agora tem que esperar. Tem que esperar o quê? A mesma história. Ele vai vir testar o candle, ele veio testar, perfeito? E no rompimento aqui, eu taquei uma compra e eu falei, eu vou carregar até onde? Vou carregar até o topo. Por quê? Se as médias não estão servindo para nada, eu quero um rompimento no topo, ele já, ó, primeira vez nem conseguiu chegar perto, tá? Falei, se chegar no topo, para mim já tá ótimo. E se romper, eu vejo aí, o que eu faço? Eu espero o pullback e o teste nas médias, tá? Então, na verdade, eu saí praticamente aqui, ó, eu saí no Prior Coach, saí com 300 pontos, tá? Aí aqui eu operei com uma mãozinha pesada e fiz o dia, tá? Eu fiz o dia exatamente aqui. Tá? Vou até deixar maior, tá? Essa operação, por quê? Ele rompeu um candle que tinha rompido o movimento, foi um candle de ignição, e isso daqui é um movimento de reversão fortíssimo, tá? Ele é forte, tá? As médias não serviram para nada. Aí, o que eu falei? Agora vamos esperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. Ele estava fazendo o quê? Nada para lugar nenhum, estava distribuindo. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu preciso saber em que candle que ele está trabalhando, tá? Primeiro eu achei que fosse este candle negativo, tá? Mas eu observei que ele estava tendo muito falso rompimento nele, então eu falei, quer saber? Ele está trabalhando agora dentro desse candle. Está trabalhando dentro desse candle. Tá, vou pintar. Loucura a forma que eu fiz a minha análise, né? Mas cada um tem o livre-arbítrio para fazer a sua, tá? E vamos lá. Nesse daqui, tentou uma, tentou duas, tentou três, foi para o outro lado, né? Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, foi para o outro lado, tá? Como Stormer fala, o mercado costuma fazer os mesmos movimentos, ele costuma repetir os padrões, tá? Perdeu o candle, para onde que ele foi? Tá? Foi reto, olha lá, perdeu, nem fez o pullback, né? Foi reto no primeiro alvo, tá? Lá no primeiro alvo, e aqui é importante salientar, eu já estava observando, a gente está em dia de range, esse é um candle muito importante também, né? E quando ele fosse perdido, ele iria onde? Né?
Ele iria reto lá no primeiro alvo, ó, tanto é que ele pegou no alvo, tentou entrar a força compradora. Por quê? Porque eles também não queriam perder isso daqui que deu início a todo o processo de ignição. Esse candle foi perdido, olha lá onde é que foi o pullback. Teve um pullback nele, continuou fechando fora e tentou dar mais uma vendinha, tá? Então, né, ele veio aqui nesse alvo, fez um pullback. Como ele ficou muito tempo nessa região aqui, ó, mais do que aceitável ele fazer esse teste, deu reversão, deu negativo, mais uma vendinha, foi reto até o fundo. Eu não operei isso, tá? Eu não operei isso, mas aqui então, mas aqui então teve uma vendinha. Esse martelo era compra, ó, eu não enxerguei em nenhum momento como compra, tá? E esse candle aqui seria mais uma vendinha, mas eu não faria venda nele, tá? Eu esperaria o quê? A confirmação da perda deste daqui, tá? Então, foi, acumulou barra de mais uma barra de ignição. Aí nessa hora, tu faz o quê? Eu já tinha feito isso daqui, ó. O mercado hoje fez isso. Então, né? Eu já tinha feito esse desenho. E o mercado hoje fez. Eu tinha feito alguma coisa assim, ó. Aí eu falei, o mercado tá de sacanagem. Não vou mais operar, né? Fundo, ignição, tá? Lá a gente já teve uma, duas, terceira reversão de fundo. O que eu pensei? Eu falei, meu Deus do céu, esse fundo aqui, ó, não vai ser perdido por nada. Isso aqui é uma barreira. Uma barreira. Tanto é que a reversão foi um candle de ignição. Tá? Quem comprou aqui, né, chegou a passar um calorzinho, mas pegou aí os seus 300 pontinhos. Mas olha isso daqui, ó. Isso daqui mata a pessoa física. Mata. Por quê? Isso aqui é festival de stop. Isso é festival de stop. Ignição, comprou. Veio, né? Buscar o fundo. Aí o cara já pensa, ih, fudeu, né? Martelão. Sem contexto, mas os tontos vão lá, enfiam na venda, né? Enfiou a venda, vai lá, pô, matou a venda do cara, o cara pensa, compra, comprou, stop, vendeu, stop de novo. Ah, não, é compra, comprou, stop. Isso daqui mata a pessoa física. Então é o seguinte, quando chega nesse ponto, não tem mais o que fazer. Acabou o dia, né? Só vai fazer o quê? Depois que rompe, sair da região. Sair da região. Mas é uma região complexa, né? Então, daí ele tentou novamente perder o fundo. E aqui foi muito interessante. Só que olha o horário, que horário ruim. Tá? Nem vou comentar isso daqui. Isso daqui para mim é totalmente sem sentido nenhum. Olha lá, ele ficou das 4 horas até as 4h40 trabalhando numa região. Tá? Rompeu. Olha lá. Rompeu, o candle seguinte nem acionou compra, tá? Também não estopou e rompeu, foi embora, pontinha, pullback, tá? E um amplo sinal de compra, tá? Isso daqui eu acho que foi a única coisa técnica do dia. Por que única coisa técnica? É o seguinte, né? A região de resistência rompeu ela pela quarta vez rompeu, tá? Fez um pullback, então a gente tem o que? A gente tem um pivô, fundo, topo, fundo, primeiro alvo, segundo alvo no topo do dia. Tá? Era isso que a gente tinha.
Tá? Foi o único movimento técnico. E onde que deu a entrada deste movimento técnico? Tá? A média serviu para alguma coisa? Não serviu para nada. Mas aqui ó, a gente vê a média de 8 ancorando, a média de 8 ancorando, né? Então, a partir da hora que ele confirma um pivô, tá? Confirmou o pivô, né? O pivô tá armado, fez um pullback, né? A partir da hora que ele rompeu aqui, né? Pode ser uma entrada atrasada, mas é uma entrada mais do que confirmada, né? Ele andou um pouco. E lembrando que, normalmente, o candle que rompe um pivô, ou candle que confirma, ele várias vezes, ele é violado, mas nunca perdido, tá? Então, quem viu isso aqui como pivô e resolveu entrar aqui, com o stop aqui, tá? Eu recomendo, deixa o stop no fundo, tá? E espera ter pelo menos um fechamento acima dele para mover o stop. Por quê? Porque é muito comum quem faz o rompimento ser violado, mas não ser perdido. Perfeito? Então, esse foi o dia 3 de novembro. Eu encaro como um dia bem complicado, bem complicado. Eu fiz uma operação aqui, tá? Uma operação com a mão pesada. E só, tá? E vamos observar, ó, um stop de quase 500 pontos, de um ganho de 300. Quando eu vi, chegou no topo, tchau e um abraço. Não quis saber de mais nada, e isso acabou, tá bom?